Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de um vídeo que é o vídeo P14, Liquefação e Enterro das Antigas Civilizações. É um vídeo lá do Patreon. Também é sobre inversão do campo magnético. Tá aqui esse vídeo de 24 de abril de 2019. A gente não está nem perto do vídeo P14. Lá no Patreon a gente está no vídeo P84. Então assim, esse vídeo aqui é muito interessante. Tem algumas coisas que eu acho interessante. Outras eu vou explicar para vocês que eu já mudei de opinião. Okay? O que eu mudei de opinião aqui? Primeiro, por que ele é importante? É importante porque muitas pessoas perguntam assim, Afonso, se essas inversões acontecem tempo em tempo, e se existem civilizações, ou existiram civilizações com tecnologia, por que a gente não encontra essa tecnologia? Resposta, por causa da liquefação que acontece durante esses eventos. Liquefação. A liquefação é quando o solo, que é sólido, se comporta como um líquido, e as coisas afundam no solo e somem para sempre ali, ok? Então, eu gostaria que todo mundo visse o vídeo para entender, mas eu não acho. Tem uma parte aqui que eu falo o seguinte, a gente deve estar distante de falhas, a tais distâncias, tem que medir a falha, etc, tal, com o Google Earth, alguma coisa desse tipo. Eu não acho que isso é válido agora, por quê? Porque eu penso que ela vem no final. Lógico, se acontecer algum terremoto perto de você, que não seja por causa da inversão, seja por outro motivo qualquer, sim, continua válido o que eu estou explicando ali, porque é sismologia, tá? É válido, os gráficos são válidos, aquilo ali é medições e tudo mais, então é válido. Mas eu não penso que a gente deva levar isso em conta agora, porque eu penso que a inversão vem no final. Já falei isso, vou falar de novo. Pois bem, além disso, estou deixando o link abaixo que ainda está válido, vai ser válido até o final do mês, que é um cupom de desconto desse curso aqui, vendas de serviço de alto valor, que é de B2B, Business to Business. Então assim, de novo, aqui já falando mais uma vez, porque muitas pessoas veem esse vídeo mais tarde, daqui uns 2 meses, 3 meses. Esse curso aqui, ele é um curso de como você faz venda em nicho, tá? De empresa para empresa. Então, por exemplo, você tem uma ideia assim, eu vendo sorvete na praia, pronto. Aí você vende sorvete, sei lá, pro Zezinho, pra Maria, pro Joaquim, assim vai. E aí você um dia pensa o seguinte, não vou vender assim, eu vou vender sorvete para buffets de festinha infantil. Ao invés de vender o sorvete, você vende, sei lá, 200 sorvetes para aquele dia, 200 sorvetes para o outro, e assim vai. É pensar o seguinte, eu quero fazer uma venda da minha empresa para outra empresa, eu não quero fazer venda da minha empresa para pessoa. Porque de uma empresa para pessoa, é devagarzinho, tem que fazer muita venda e tudo mais, enquanto que você vende para uma empresa, você vende o serviço de... Ao invés de vender um picolé de R$1, você vai vender talvez, por exemplo, 6 mil picolés por mês, 6 mil reais. Né? E talvez você tenha 10 buffets para atender, 6 mil reais vezes 10 buffets, talvez você, sei lá, você percebe? Você tem mais facilidade de vender grandes serviços. Tem pessoas que focam em pequenas vendas. Tá? Nesse caso aqui, desse curso B2B de Business to Business, é venda de grande serviço. Tá? Eu sei fazer isso, fiz muitos anos, não contaria para ninguém, como eu já disse várias vezes, mas eu não estou mais fazendo vendas de grandes serviços, não tenho interesse agora, estou me preparando para o apocalipse, como vocês podem saber. Não só para o apocalipse, eu digo assim, para perseguição, não estou falando nem para inversão do campo magnético. Então o que acontece? Eu não estou mais fazendo esse tipo de venda, então estou contando aí os segredinhos que eu conheço, tá bom? Então, bom, mais uma coisa, antes de a gente ir para o vídeo. Uma curiosidade aqui. Tem um canal aqui no YouTube, que é o canal Verdade Oculta, do Rubens Sodré. Ele sempre falava o seguinte, quando for para sair das cidades, eu aviso. E ele gosta da cidade, né? Mas ele estava querendo ir para a Amazônia, que é um lugar bastante difícil. E o que acontece? Quando chegou em março, eu falei o seguinte, puxa, alguma coisa grande está para acontecer por causa desses lockdown. Vou sair da cidade onde eu estava, porque aconteceu lockdown lá. E eu mudei, certo? Já estava planejando isso faz algum tempo e mudei, beleza. E o Rubens estava numa cadeira assim de balanço, tá tranquilo, não é agora, é 2023, pode ficar tranquilo, 2023 não é agora. O dia que chegar a hora eu aviso, beleza. Passou algumas vezes, falei, não, esse cara aí tá errado, e pronto, não estava errado, né? Eu mudei, não aconteceu nada, o mundo continua aí funcionando, não é verdade? E agora, semana passada, ele falou, tchau, estou indo para a Amazônia, pessoal, acabou live aqui no canal. Tchau, e vai continuar colocando vídeos lá, só que ele deu tchau pra todo mundo, acabou as lives, certo? Que assim, muitas pessoas falavam que ele fazia live para ganhar dinheiro. Bom, se era a fonte de recurso dele, imagine só a importância de uma mudança dessa, né? Ou seja, o cara tem a fonte de recurso principal e o cara resolve mudar pra Amazônia.
Então é difícil. Então assim, eu penso que alguma coisa está para acontecer, não é a inversão do campo magnético, ok? A inversão vem por último, eu penso que é a perseguição que vai começar. A perseguição, o que o Rubens fala também é que muitas pessoas estão falando. Vem algo antes da inversão. Tem várias pessoas que pensam que a inversão venha nos próximos anos, eu não tenho certeza disso, tá? Então assim, de qualquer forma, a gente tem que ficar atento, tá? Tudo que eu estou falando aqui, o que eu estou falando do Rubens é o que acontece lá com o Rubens, é um problema dele lá, só estou comentando. Agora, o que eu estou comentando aqui nesse vídeo, lembre-se, é especulativo, ok? Vou falar a palavra para vocês, a palavra que todo mundo odeia, especulativo. O pessoal fala assim, a pessoa fala que é especulação para lavar as mãos, etc, tal. Sim, a ciência deve fazer isso também, certo? A ciência devia fazer o seguinte, ó, quimioterapia é um assunto especulativo, faz se você quiser. Mas a ciência não faz isso, ela não tem coragem de fazer isso, tá? Eu tenho coragem de fazer isso. Eu penso o seguinte, cada um só toma a sua decisão. Eu penso que a ciência deveria falar o seguinte, ó, quimioterapia é especulativo. Portanto, se você quiser fazer, você faz, não é problema meu. Porque, porque os caras que fazem quimioterapia nos outros, eles lavam a mão, né? A quimioterapia é tranquilo, pá, morreu. Ah, acontece, foi o câncer, né? Então assim, eles sempre lavam as mãos no final, né? Mas eles deviam lavar a mão no início, ó. Pessoal, é especulativo, talvez funcione, talvez não. A decisão é sua, certo? Mas não, eles não fazem isso. Eles falam o seguinte, não, morreu de outra coisa, morreu do câncer. É sempre assim, lógico. Então assim, de novo, eu acho que é válido a gente, cada vez que for falar, se a gente não tiver certeza absoluta de algo, dizer que é especulativo. Eu acho que é importante e brigo por causa disso, tá? E muitas pessoas reclamam, ah, mas você quer tirar o corpo fora. Meu amigo, só estou falando o que eu penso, não estou falando o que é o correto, 100%, definido, etc, certeza absoluta. Quem tem certeza absoluta das coisas é o Criador, certo? Só ele, mais ninguém. Pois bem, então eu espero que vocês gostem do vídeo, façam sua seleção de informação, tem coisas que são bem válidas, outras coisas eu espero assim que se a inversão acontecer no final a gente vai ter mais tempo, tá bom? Por hoje é isso, né? Muito obrigado a todos, até mais. Olá a todos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre terremotos e liquefação do solo. Esse fenômeno muito importante, que é quando o solo se comporta como um líquido, tá? Então vamos lá. Basicamente hoje nós vamos falar sobre várias coisas, mas o que vocês têm que lembrar no final são duas coisas apenas, ok? Liquefação, o que é liquefação, e rocha. Então, liquefação e rocha, são as duas palavras do dia, ok? Beleza. Então vamos lá. O poder dos terremotos durante o grande evento. Um abalo na fundação do mundo. É assim que é descrito na Bíblia. Então, o que é esse abalo na fundação do mundo? Ok. Então, vamos falar sobre os terremotos, esse grande abalo. Mas, antes de começar, eu quero mostrar para vocês entenderem o que é liquefação. Então, aqui as pessoas estão de pé, certo? No quê? Num tipo de solo. E o carro está como? Mergulhado. O que aconteceu com o carro? Aconteceu um terremoto, magnitude 6.3, e o solo se comportou como um líquido, o carro afundou nesse líquido, quando o terremoto passou, o solo voltou a ficar duro e o carro está aqui, ó, enterrado. Então esse é o fenômeno de liquefação do solo, o solo fica líquido, tá? Depois o solo volta a ficar sólido e as pessoas, ó, estão andando em cima desse solo que antes era líquido. Até pouco tempo atrás era líquido. Então ele era um sólido, o carro estava em cima, ficou líquido, o carro afundou, depois parou o terremoto, ficou sólido de novo e as pessoas andam e agora vão ter que desenterrar esse carro aqui na pá, né? Vamos lá. Mateus 7, versículos 24 a 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Isso aqui é uma aula de geologia, ok? Vamos lá. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda.
Ok. Isso aqui é uma escultura que está em Washington. Vou deixar alguns links sobre essa escultura. Muito interessante. Está aqui o rosto de um gigante, uma mão, o braço dele para cima, perna, né? Um pé lá atrás, né? Essa é uma escultura que já esteve em outros lugares. Esteve em Maryland, Missouri, está em Washington agora. Tá? Já faz tempo que está em Washington, acho que mais de 10 anos. Mas é um gigante com 70 pés de altura, tá? O que preso no solo, né? Como se tivesse acontecido o tal do fenômeno que a gente vai falar hoje, que é a liquefação. Ou seja, no passado, vamos aqui imaginar, pode ter acontecido o mesmo fenômeno, teve liquefação, e o que aconteceu? As coisas afundaram, né? Por isso que a gente não encontra mais ossada, não encontra mais nada hoje em dia. Até encontra ossada, a pessoa já escondeu, mas aconteceu isso de forma generalizada, o fenômeno de liquefação. Beleza. Aqui está o rosto do gigante, da estátua do gigante, né? E este aqui é uma outra escultura na Austrália, tá? Não está nos Estados Unidos, Austrália. E olha só, é um pedaço de um prédio afundando, como se estivesse afundando. E está escrito o que aqui, ó? Tá, o início da palavra para biblioteca. A biblioteca afundando, o prédio da biblioteca afundando no solo. É isso que dá a entender nessa estátua aqui. O pessoal pega essas coisas, esfrega na nossa cara, assim, ó. E nós não entendemos. A gente fala, que estranho isso, né? Puxa, um gigante afundando o solo. Uma biblioteca afundando no solo. Interessante. A gente passa batido quando a gente não conhece o modelo certo, né? Mas vamos continuar. Olha só. Uma pergunta. Por que muitos castelos, monastérios, igrejas foram feitos em cima da rocha? Olha essa daqui, ó. Uma rocha super alta e tá lá. Monge se isola em topo de rocha na Geórgia. Olha só, o cara encontrou essa rocha e foi construir, foi melhorar lá uma construção que tinha lá em cima de um templo. Interessante. Olha esse aqui. Esse aqui é um patrimônio cultural mundial da Unesco. Meteora é o nome do lugar. Olha só, tá vendo aqui a rocha, tá? E o pessoal construiu em cima da rocha, lá em cima, né? Pergunta, por que eles não construíram lá embaixo? Porque pensa só, onde que fica a comida? Lá embaixo. Se você for pescar, onde que está o rio? Em cima de uma rocha que parece um dedo? Não, lá embaixo. Tipo, a agricultura está lá embaixo. Onde você vai ganhar dinheiro trabalhar? Lá embaixo. Porque o cara constrói aqui em cima. Ah, sim, tem motivos estratégicos, etc. O cara construiu em cima da rocha. Ele encontrou a melhor rocha e construiu lá em cima. Vamos dar uma olhada nisso. Não só aquele pedaço maior, mas olha só, a moradia dos monges lá em Meteora. A moradia antiga dos monges. Ó, na rocha. Olha mais um pedaço aí, ó. De novo, nas rochas. Enfiado na rocha, na montanha. De novo aí, ó. Em cima, o monastério em cima da rocha, incrustado na rocha. Que interessante, não? E não era um lugar feio, hein? É um lugar bonito até. Dá pra morar ali, hein? Muitas pessoas já moraram ali, inclusive. Olha só isso aqui. Olha que jardim lindo. O pessoal se dá o trabalho de montar algo em cima de uma rocha super alta. Ainda tem jardim, tem tudo. Poxa, que bacana. Olha só que lindo. Em cima da rocha. Vocês vão pensar o seguinte, mas deve ser fácil chegar lá. Não é tão difícil. Aqui eu tirei a moça que está na foto, tá? Fiz aqui uma rasura, né? Mas isso aqui, ó, é a escadaria que foi feita dentro da rocha para você chegar lá em cima, para você não cair, etc, tal, né? Olha só o tipo de trabalho, o quanto o pessoal gastou de energia. E aí vem a pergunta, se o pessoal gastou tanta energia, eles são bobos ou tem algum motivo? Olha esse aqui, Castelo de Edimburgo, na Escócia. Que lindo, em cima da rocha.
Ó, Mosteiro Montserrat na Espanha. Ó que lindo, que enorme a estrutura na rocha. Mosteiro Popa não sei o que, Mianmar, na rocha. Mosteiro não sei o que na China, na rocha. Machu Picchu, claro, não podemos esquecer de Machu Picchu, em cima da rocha, né? Todas as religiões sabem a mesma coisa, só que simplesmente elas não estão contando pra gente a parte mais importante. Embora esteja lá na Bíblia, acabei de mostrar logo no início do vídeo, né? Olha só, Petra, na Jordânia, na rocha. Esse templo aqui é um templo bem louco lá em Ellora, na Índia. Olha só, ele foi esculpido na rocha. O pessoal cavou para baixo na rocha e fez esse templo aqui. O pessoal diz que com a tecnologia que nós temos hoje, utilizando a tecnologia mais moderna, demoraria 200 anos para fazer isso aqui, tirar o volume de rocha que o pessoal tirou daí. E adivinha, o pessoal diz que isso aqui foi construído em menos de 20 anos. Então vem uma pergunta, será que o pessoal antigamente tinha tecnologia ou não? Não tinha tecnologia nenhuma, eles faziam tudo isso aí no cinzel, com uma marretinha. O que vocês acham? Tinha tecnologia ou não tinha? Tinha. Onde está a tecnologia que a gente não acha? Ela foi o quê? De alguma forma foi perdida, né? Beleza. Mas olha que coisa linda, as estátuas, etc. Tal, que eu não gosto, tal, mas tudo feito em um monolito. Foi tudo isso aqui é uma peça só, ok? Olha só, Templo de Ostrog, Montenegro, na rocha. Enquanto isso, o que nós construímos? Na areia. Olha só, isso aqui é o balneário de Camboriú. Lógico, o pessoal puxa as colunas, o alicerce, para chegar perto da rocha ou na rocha, no lugar mais duro. Mas cá entre nós, isso aqui ó, é areia, né? Olha que prédio alto. O pessoal vai lá, compra um apartamento de 500 mil, 600 mil reais na areia. Interessante, isso aqui não é uma pessoa pobre que compra um negócio desse aqui de luxo. Na areia. Isso aqui ó, prédios tortos de Santos, em São Paulo. Tem prédios tortos com até 1,80 m de desnível entre a base e o topo. Na areia, de frente para o mar, na areia. Onde que tem tsunami? De frente para o mar. Onde o pessoal constrói prédio? De frente para o mar, na areia. O que é isso aqui? As favelas. Aonde? Nos barrancos, cheio de terra. Isso aqui é para ter soterramento mesmo de pessoas. Pergunta, os antigos tentavam construir ao máximo em rocha. A Bíblia diz, sabe aquele que construi em rocha? E ninguém pensa em rocha. O pessoal olha assim, nossa, que lugar bonito, etc, tal. Não olha a fundação, onde a fundação foi feita. Interessante, está lá na Bíblia. A gente não estuda a Bíblia, né? A gente perde a oportunidade. O lugar pode ser horrível. Se tiver em cima de rocha, depois você melhora o lugar. Agora, se estiver em cima da areia, não adianta melhorar o lugar e ser lindo, porque o momento vai ter problema. Ok, favelas. Agora, antes da gente falar o que é a liquefação, nós vamos falar um pouquinho sobre terremotos para a gente conversar a mesma língua. Então vamos lá, o que é um terremoto e como é que ele acontece? O terremoto é o seguinte, você tem a geologia e de repente tem uma falha lá dentro da geologia. Dois blocos de rocha estão encostados um no outro e tem uma falha lá. Eles não é contínuo, tem algo separando os dois. E de repente, por causa da pressão, o que vai acontecer? Um plano da rocha vai deslizar sobre o outro. Ó. Vai acontecer isso aqui. Imagina você pegar uma pedrinha, duas pedrinhas e tentar fazer uma faísca assim. Agora, imagina o tamanho da faísca se você pegar duas pedrinhas do tamanho de um continente, fazer isso aqui, ó. Então, assim, é uma super energia. Isso é um terremoto, é uma liberação instantânea de energia elástica. Ah, tem como liberar devagarzinho? Tem. É outra coisa, não é terremoto. Terremoto tem que ser uma liberação imediata, instantânea. Pum! Em fração de segundos acontece um terremoto que libera toda a energia que estava guardada. Essa energia funciona mais ou menos assim, ó. A diferença entre um terremoto de magnitude 5 para um terremoto de magnitude 7, no movimento do chão,
significa que o terremoto de magnitude 7 é 100 vezes maior do que um terremoto de magnitude 5. Por quê? Porque cada grau que a gente aumenta aqui, não é bem grau, eu estou usando uma linguagem mais, né, acessível, mas cada grau que aumenta aqui, ó, de 5 para 6, de 6 para 7, de 7 para 8, aumenta em 10 vezes o tamanho dessas bolinhas aqui que representam o movimento do chão. Tá? Agora, e a energia? A energia é diferente. Para cada grau que eu aumento aqui, eu estou aumentando em 33 vezes a energia do terremoto. Ou seja, se eu subir 2 graus, ao invés de aumentar 100 vezes, aumenta 1000 vezes. Tá? Ok. Por causa disso, por causa dessa característica, desde 1900 até 1975, 90% de toda a energia sísmica liberada no mundo foi liberada por apenas 10 terremotos. Então 10 terremotos, durante todo esse período enorme, 75 anos, liberou mais energia, muito mais, 90% de toda a energia que foi liberada no mundo. Todos os outros milhões de terremotos só liberaram 10% da energia. Bastante coisa. Então, a escala de magnitude, ela funciona mais ou menos assim. Ela é uma escala logarítmica. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ondas sísmicas. Aqui tem 4 tipos de ondas sísmicas. Eu vou começar por aqui, tá? Essa primeira aqui. Onda de corpo longitudinal, tá? É uma onda que faz isso aqui, ó. Ela vai naquela direção, por exemplo, mas ela vai fazendo isso aqui, ó. Sempre uma batida na direção que está indo, uma compressão. Essa onda aqui é a primeira que a gente sente, por isso que ela chama P. Além de ser primária, é a primeira que a gente sente. E ela não destrói a nossa casa. Bom pra gente. Não vai gerar liquefação. Bom pra gente. Mas ela é um aviso, ó, está vindo ondas maiores por aí. A segunda onda que chega, obviamente, chama onda S, secundária. Ela é uma onda que, quando ela viaja naquela direção, ela movimenta o chão na direção perpendicular. Tá? Essa onda já dá algum trabalho. Por quê? Porque a estrutura das nossas casas, ela suporta movimentos para cima e para baixo. E essa onda movimenta para a lateral. A nossa casa não tem suporte para aguentar movimentos na lateral. Então essa aqui já é uma onda que gera problemas. Agora, o que acaba com tudo são essas duas ondas aqui, que se chamam ondas de superfície. Tá? Onda do tipo Rayleigh e onda do tipo Love. Tá? E não é uma piada de sismólogo, tá? O cara que descobriu essa onda devastadora que derruba todos os prédios, por acaso o sobrenome dele era Love. Né? Então não é piada. Mas, ok. Essa onda aqui é uma onda que gera muito movimento, a Rayleigh, é uma onda composta por essa onda aqui, P. É uma onda que anda só pela superfície da Terra. E essa onda é uma onda que faz como uma cobra, assim. E essa onda aqui é a mais devastadora de todas, a onda Love. Ok. Vamos lá. Pergunta: quando um terremoto gera um terremoto? Muitas vezes. Tá, acontece um terremoto grande aqui para liberar uma pressão que está aqui num continente, e de repente do outro lado do continente aliviou a pressão demais e desestabiliza a outra posição que gera outro terremoto. Então um terremoto ele pode desencadear alguns dias depois outro terremoto. Tá? Além disso, quando você tem um terremoto acontecendo grande no lugar, você tem um negócio que se chama réplicas. E as réplicas, elas podem durar anos. Por exemplo, um terremoto de magnitude 9, as réplicas podem durar 3 anos. Então assim, é bem problemático. Ok. Vou parar um pouquinho aqui, a gente já continua. Ok, continuando. Então olha só. Um terremoto pode gerar outro terremoto a mais de 1000 km de distância do seu epicentro. Okay? Isso é bem conhecido. Fora as réplicas. Né? A paleossismologia é o campo da sismologia que estuda terremotos de períodos muito antigos, fora da história nossa, da história conhecida, registrada. Então, por exemplo, o terremoto que aconteceu, sei lá, 4.000 anos atrás. A paleossismologia, a pessoa faz uma escavação
e olha feições geradas por terremotos e consegue determinar a magnitude do terremoto que aconteceu no passado. Um chute, tá? Um bom chute. Então a paleossismologia mostra que os eventos de grandes magnitudes são mais comuns do que nós calculamos nos dias de hoje. Então nós imaginamos que acontecem só, sei lá, um evento por ano num determinado lugar com magnitude 7, e a paleossismologia vai mostrar pra gente que acontece 8. Pô, mas como é que acontece tão mais do que o que a gente calcula? Porque em algum momento da história passada aconteceu muito mais terremotos. E esses momentos, na minha visão, foram as inversões do campo magnético da Terra, ok? Ou seja, eu penso que quando acontecer a inversão do campo magnético da Terra, vai acontecer um número muito grande de terremotos, muito grande no mundo inteiro, ok? Olha só que interessante. Tem uma revista muito importante de sismologia que se chama Seismological Research Letters, que publicou no dia 20 de março de 2019, tá, muito recentemente, um artigo dizendo o seguinte: evidências de um grande terremoto que aconteceu no ano 0 e no ano 1050 em Nova Madrid, nos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos. Então olha só, quando Jesus foi crucificado, aconteceu um terremoto na Grécia, foi registrado lá um terremoto. Beleza. O que aconteceu também? Teve uma escuridão que não se explica com eclipse, né? Na minha visão, aquilo foi uma inversão do campo magnético. Bem menor do que o que vai acontecer. Bem menor, bem menos problemática. Mas houve escuridão e houve terremoto. Da mesma forma que aconteceu o terremoto lá na Grécia, aconteceu nos Estados Unidos no mesmo momento, na minha visão. Esse ano 0 aqui não é o ano que Jesus nasceu, tá? Esse ano 0 tem um erro de 100 anos para mais ou para menos. Eu acredito que aconteceu no ano 33, quando Jesus foi crucificado, tá? Por quê? Porque está dentro da faixa, né? Pensando nesse modelo aqui, pode ser que tenha sido no ano 80 ou do antes, mas está muito perto do ano 33, né? Ok. Olha só, durante a inversão do campo magnético, podemos esperar muitos terremotos e todas as piores consequências de um terremoto, incluindo a liquefação, que nós vamos falar hoje. Que o objetivo do vídeo é liquefação. Se terminar esse vídeo, eu fico feliz se vocês lembrarem duas coisas: liquefação e rocha. Só isso. Ok? Duas palavrinhas: liquefação e rocha. Beleza. Vamos à pergunta de novo. Onde está toda a tecnologia das civilizações antigas? Ela foi enterrada de alguma forma, e foi enterrada de uma forma bem profunda. Imagina só. Então vamos lá. Olha só, efeitos produzidos pelo terremoto. A gente vai passar um por um bem rápido, tá? Esse aqui, ó. No caso do México, 10 mil mortes em 1985. Todo esse estrago aqui aconteceu por causa das ondas sísmicas, tá? Tem vários tipos de estragos. Esse aqui foi por causa das ondas sísmicas. Agora observe uma coisa. Nem todo prédio caiu. Só alguns prédios, né? Agora, os que caíram também caíram, né, com estilo, né? Olha só. Esse aqui, por exemplo, um andar caiu em cima do outro andar no prédio, tá? Então o que acontece? As pessoas que estavam aqui no meio entre um andar e outro, assim, não sobrou nada para contar a história, certo? Se tinha televisão, se tinha tudo aqui, tudo foi esmagado, olha só. As paredes foram esmagadas. Mas tudo no México. Esse tipo de estrago é estrago gerado pela vibração do solo, ou seja, pela onda sísmica mesmo. Ok, agora tem outros tipos de estragos, né? Um deles, que na verdade é o principal, é o fogo. Olha só, o fogo é o maior causador de estragos após o terremoto. As linhas de gás se rompem, sai gás para fora, as linhas de transmissão de energia elétrica se rompem, gás com energia elétrica faiscando gera incêndio. Os bombeiros chegam, só que a linha de água, de abastecimento de água, se rompe, o bombeiro vai ligar o hidrante e adivinha? Não tem água. Então você não tem água e tem fogo. O que vai gerar? Incêndio generalizado. Nos Estados Unidos é ainda pior. Por quê? Porque as casas são todas de madeira. Então, assim, quando acontece um incêndio nos Estados Unidos, meu Deus do céu, se não tiver água, tá perdida a cidade inteira, né?
No Brasil, as casas não são de madeira, mas também não tem hidrante, né? Então, tipo assim, tudo meio problemático. Um exemplo aqui, ó. Em 1923, teve um terremoto no Japão que matou 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, 70 mil morreram por causa do incêndio. Gente pra caramba. Ou seja, os incêndios são bem severos mesmo. Agora, não tem só incêndio, né? Tem também questão de pragas, né? Por exemplo, no Haiti teve problemas de doença, né? O pessoal teve alguns problemas de doença, porque se você não tira os corpos das pessoas, aquilo vai gerar um problema. Para nós vai ser um problema as pragas? Não, né? Por quê? Porque o nosso maior problema é o plasma e depois a liquefação. São os dois grandes problemas da inversão do campo magnético, plasma e liquefação. Vão ter outros, eu vou falar depois sobre as ondas sonoras, etc. Tal, outros problemas, né? Como é que vocês acham que as pessoas vão virar meio que zumbis? Outro problema, a gente vai mais para frente. Por enquanto vamos chegar aqui, liquefação. Então olha só, também fogo, beleza. Outro problema básico gerado por terremoto, todo mundo sabe, é o tsunami, né? Que são essas ondas gigantes que chegam na costa. Obviamente, tipo assim, todo mundo já entendeu que na costa não é um bom lugar, né? Beleza. Tá algumas fotos de tsunami, só passando rapidamente, né? O próximo item gerado por terremotos são deslizamentos de terra, né? Olha que deslizamento enorme, aqui são um pedaço da montanha e soterrou as casas que estavam aqui embaixo. Você olha aquela montanha linda perto da sua casa e fala, nossa, essas árvores estão segurando toda essa montanha aí. E de repente um dia ela desliza. Então, tipo, olha aqui, ó. Isso aqui é um quarteirão de casas, outro quarteirão, outro aqui. E aqui, ó, sumiu 2 quarteirões e meio e mais 2 quarteirões e meio. 5 quarteirões sumiram nesse deslizamento de terra aqui. Um deslizamento de terra. As casas não foram destruídas pelo terremoto, mas o terremoto gerou o deslizamento de terra que sumiu com as casas, né? Então, ou seja, não é só a vibração, tem os efeitos da vibração também. Mais deslizamento de terra por terremoto, mais. E aqui só um gráfico mostrando os lugares onde tem mais gasto com deslizamento de terra, né? Tá aqui, ó, custo anual em 1990, né? Primeiro lugar Japão, depois Itália, Estados Unidos, Índia, China e Rússia. O Brasil não está aqui, por quê? Porque quando acontece um deslizamento de terra no Brasil, o prefeito vai lá, né, faz cara de triste, fala, oh, que pena das famílias, etc. Tal. Vai lá o presidente ou a presidenta andando de helicóptero em cima, olhando, oh, coitado das famílias, etc. Tal. Aí o pessoal faz um monte de coisa na televisão, dizendo que alguém vai pagar por aquilo, etc. Ninguém nunca paga. Então, custo zero no Brasil. Não quer dizer que não aconteça deslizamento de terra, que os deslizamentos não matam as pessoas, nada disso. Acontece, só que o custo é muito perto de zero. Ninguém põe dinheiro ali, as seguradoras não estão pondo dinheiro, o governo não põe, ninguém põe, então custo zero, né? Beleza. O Brasil funciona diferente de tudo, né? Agora vamos entrar na parte importante, liquefação. Então o que é a liquefação? Liquefação é o seguinte, você tem o seu solo, as bolinhas lá do solo, os pedacinhos do solo, um segurando no outro, e no meio dessas bolinhas tem água, né? De repente vem uma onda sísmica, passa por cima, aperta aquela água, a água é incompressível, tá? Então o que acontece? A água faz isso aqui, ela se expande e solta essas bolinhas. Essas bolinhas de solo vão ficar flutuando na água. Então o que acontece? O que era um solo com água dentro, agora passou a ser água com o solo flutuando dentro, ou seja, lama, né? Beleza. Aqui tem uma pessoa, tá vendo? Bem pequenininha aqui, ó, menor que o meu dedo aqui, ó, bem pequenininha. Ela tá aqui de escala. Esse lago enorme aqui, ó, apareceu depois do terremoto. Isso aqui foi feito da liquefação. Eu vou deixar um vídeo de 1 minuto, tá? É o link número 1. Um vídeo de 1 minuto para vocês assistirem o que é liquefação. Vocês vão ver que as coisas mais pesadas que estão em cima, na liquefação, elas descem. E as coisas mais leves que estão já enterradas, elas sobem. Então, o sistema de esgoto vai subir e as casas vão descer, tá? Vai acontecer isso, o inverso.
Então os carros vão descer, sistema de esgoto vai subir, tá? Canos vão subir e as casas vão descer. Beleza. A água sobe, tá? Ok. Muito interessante. Então olha só isso aqui, o carro, isso aqui está sólido hoje, as pessoas podem andar aqui em cima. Quando o carro estava aqui antes, isso aqui era sólido, veio o terremoto, o que era sólido virou líquido, o carro afundou e de repente passou o terremoto e aquilo que era líquido voltou a ser sólido de novo, né? O melhor exemplo é essa foto aqui, o pessoal está andando no lugar onde o carro mergulhou, basicamente, né? No mesmo lugar, ó, Nova Zelândia, a moça aqui com uma pá tirando o solo. Ela está em cima do solo, que já foi líquido, o carro afundou e agora está tirando o solo do efeito de liquefação. Beleza, a casa afundou, né? Mais carros afundaram. Aqui foi um terremoto no Japão, olha só, o solo se comportou como um líquido e esses prédios, eles não quebraram com as ondas sísmicas. Eles simplesmente, eles estavam apoiados num líquido e eles fizeram isso aqui, ó, tombaram. De repente o terremoto acabou, antes do prédio terminar de cair, o terremoto passou e o solo ficou duro de novo. Então o que aconteceu com o terremoto aqui, ó? Não caiu. Se o solo ficasse líquido mais tempo, o terremoto tinha o prédio teria terminado de cair. Mas como o solo ficou duro de novo, o prédio parou na posição lá e ficou desse jeito aí. Vai ter que ser demolido igual, né? Ou foi demolido, que já faz tempo que aconteceu. Olha só, isso aqui na Indonésia. O tsunami não destruiu essas 1.747 casas. Foi o próprio solo que se tornou fluido. Olha só, um monte de casa bonita lá na Indonésia, o pessoal turista comprou, né, investiu dinheiro no lugar onde tinha areia, solo, né, as casas não tinham fundação em rocha, né, péssimo investimento. Isso aqui é um lugar, essa aqui é uma coisa interessante, é um mapa onde está mostrando liquefação, tá? Então olha só, tinha todas essas casinhas aqui, tá? E de repente aconteceu liquefação aqui. Beleza. Olha só, aqui não aconteceu liquefação, o teto da casa está aqui ainda. E aqui, ó, a casa sumiu. Então a liquefação é um fenômeno local. Essa discussão que nós vamos ter aqui. Eu, Afonso, como sismólogo, que estudo isso aqui, entendo que a liquefação é um fenômeno local e que vai acontecer principalmente até uma determinada distância das falhas geológicas. E eu vou ensinar vocês a calcularem isso para a casa de vocês neste vídeo aqui, no final. Agora, muitas pessoas da discussão deste modelo aqui acreditam que não vai sobrar nada. Tudo que estiver no solo vai afundar. Só o que estiver em cima de rocha não vai afundar. Ou a rocha está a 2 metros de profundidade, tudo vai descer até bater na rocha. A rocha está a 500 metros, vai descer tudo. A visão desse pessoal, não é a mesma visão minha. Alguém vai perguntar, que pessoal é esse? Uma hora eu vou fazer um vídeo só falando quais são os fóruns de discussão desse modelo aqui, tá? Quanto que eu pago para cada um dos fóruns de discussão, são diferentes, tá? E a maioria deles são pagos, mas deixa mais para frente. Por enquanto, assim, a informação que tem aqui já é... Na verdade não vai ter muita informação mais também, porque eu tô mastigando tudo e entregando aqui, tá? Mas mais pra frente a gente discute esse tema. Mas o que tem de discussão tem pessoas que acreditam, a maioria, que na liquefação tudo vai embora. Por quê? O que o pessoal usa como base cadê os vestígios das civilizações antigas? Tudo que a gente encontra está em cima de rocha. Então, portanto, só vai sobrar também o que estiver em cima de rocha. Faz sentido. Do meu ponto de vista de sismólogo, eu não consigo ver uma liquefação tão severa acontecendo no mundo. Não consigo ver. Mas, para mim, faz sentido também. Então, estou aqui mostrando as duas visões, tá? Tem gente que acredita que não adianta você calcular nada. Tipo, vai para um lugar onde tem uma caverna rochosa. Eu não tô afim de fazer isso, porque eu não vou levar todos os meus filhos para uma caverna rochosa e tipo ir preparar todo mundo. Eu prefiro tentar arriscar em casa, né? Minha casa tem em cima de rocha? Não. Então assim, estou fazendo as minhas contas, né? E as minhas contas não são favoráveis, tá? Para mim.
Mas eu vou pensar se quando eu ver que vai acontecer a inversão do campo magnético, se eu vou para outro lugar. Vou procurar, vou ver se tem algum lugar interessante. Eu estou procurando, estou pensando. Não é fácil para ninguém, ok? Mas vamos continuar aqui. Então o que acontece? Nas bordas das placas tectônicas, todas essas bordas aqui já era, ok? Os terremotos vão ser fortíssimos e vai ter tsunami, quem mora bem perto da borda aqui, e quem não mora perto da borda, mora um pouco mais distante, por exemplo, o cara mora aqui nos Andes, que maravilha, vai ter avalanche de terra. Então assim, você precisa de uma série de situações bem difíceis para não ter problema algum, ok? Então, na minha visão, a gente tem que contar com o Criador, tá? Por que é bom a gente saber isso, essas coisas todas? Para a gente se preparar até onde a gente pode. O que eu digo sempre para minha esposa, né? A gente faz o que é possível e o Criador faz o impossível para a gente. Então a gente divide as tarefas mais ou menos assim, né? Ok. Então, borda de placa, problema. Só para vocês aqui entenderem um pouco, fazer uma análise amadora aqui. Olha só, se perto da casa de vocês tiver uma falha da ordem de 30 quilômetros, tá? 30 quilômetros, vocês podem esperar nessa falha um deslocamento de 1 centímetro para mais e uma magnitude 7 para mais, ok? Agora, não, desculpa, um deslocamento de 1 metro, 30 quilômetros, deslocamento 1 metro, e a 50 quilômetros de distância o deslocamento só vai ser 1 centímetro, tá? Então vai ter um sismo de magnitude 7. Se perto da sua casa tiver uma falha com 400 quilômetros de comprimento, uma falha enorme, você mora perto de um lugar bem problemático, essa falha pode deslocar 10 metros e você vai ter um terremoto de magnitude 9. Então você vai, com base nessa tabelinha, que você pode dar um print screen aqui, você consegue estimar qual que é o terremoto que pode acontecer perto da sua casa. Ah, eu peguei um mapa geológico, eu vi que perto da minha casa não tem nenhuma falha geológica. Você pode estimar lá, ó. Talvez tenha uma falha com 5 quilômetros. Perto da minha casa, alguns quilômetros de distância, tem uma falha com mais ou menos 30 quilômetros. Então eu posso esperar um terremoto de magnitude 7 para mais, tá? 7, 7,5, né? É difícil não ter um lugar que não tenha falha, ok? Por exemplo, Pernambuco. Pernambuco é cruzado, cruza Pernambuco o quê? O lineamento Pernambuco. O lineamento Pernambuco é uma falha que está se ativando já faz tempo, né? Eu estudei ela inclusive no meu doutorado. Belo Jardim, São Caetano, Caruaru. Então, tipo assim, é uma falha enorme. Então ela tem um potencial de uma magnitude grande, tá? Olha só, esse gráfico aqui também é importante. Então aqui tem o comprimento de ruptura na superfície contra a magnitude. Então se você está imaginando que você pode ter perto da sua casa uma falha que pode se romper, por exemplo, com 30 km, você vem aqui, ó, 10, 20, 30. É um gráfico logarítmico. 30, tá aqui, ó, magnitude perto de 7, tá? Tem uns pontinhos para cima aqui, um pouco para baixo, então 7, 7,5. Ah, eu estou num lugar que tem uma falha com comprimento de 100 km. Vou vir aqui, ó, 7,5, tá? Beleza. Por que você tem que saber a magnitude do sismo que pode acontecer perto da sua casa? Essa é a próxima pergunta. Vou parar um pouquinho aqui e a gente já continua. Continuando. Então, este gráfico aqui ele é importante por quê? Porque se você tiver condição de determinar se tem uma falha ou não perto da sua casa, nas proximidades, 30 km, 50 km, não importa, como é que você vai calcular a magnitude que aquela falha pode liberar? O terremoto que pode acontecer.
Ah, Afonso, mas como é que eu vou saber se tem uma falha perto da minha casa? Bom, se você estiver numa região que você consegue olhar lá no Google Earth, que tem umas estruturas retas, lineares, aquilo aí é uma potencial falha. Pode ser uma dobra, mas é uma potencial falha. Se você vê, por exemplo, um lugar perto da sua casa, onde o rio está andando em linha reta, e de repente ele vira assim 90 graus e depois continua, aquilo ali provavelmente foi uma falha também, né? O rio era reto e de repente quebrou e continuou. Tem várias formas de você estimar o tamanho de uma falha. A gente pode até falar sobre isso mais para frente. Mas, se você tiver, por exemplo, um texto de geologia da sua região, um mapa geológico, e lá tiver uma falha, diz ali, falha fulana de tal, tem nomes as falhas, né? Você vai lá e mede, ó, tem 14 quilômetros, tem 50 quilômetros de falha. Você consegue então estimar qual que é a magnitude do terremoto. Ó, 14 quilômetros, tá onde? Tá por aqui, ó. Magnitude 6.3, alguma coisa do tipo. Ah, perto da minha casa tem uma falha com tamanho de 3 quilômetros. Vou vir aqui, ó. 1, 2, 3 quilômetros, magnitude 5,5. Entendeu? Então isso ajuda nós entendermos, nós estimarmos qual que é a magnitude que pode acontecer. Ah, eu moro nos Andes. Aí você vai vir aqui, ó, 1000 quilômetros de falha, ó. Ah, magnitude 9. Tá? Antes é fácil, né? Então, espero que ninguém esteja nos Andes, na região de costa, quando for acontecer. Mas pode acontecer, né? De qualquer forma, continuando. Com isso você consegue determinar a magnitude do sismo que pode acontecer perto da sua casa. Você pode tentar fazer esse estudo, né? De forma amadora. Não tem mal nenhum, ok? Eu faço uma cadeira de forma amadora. Se eu precisar, eu faço algumas coisas de forma amadora. Se você quiser fazer uma pequena avaliação da sua própria residência, né? Uma análise sísmica de forma amadora, esse aqui é um bom caminho. Beleza. Continuando aqui. Com base na magnitude, aí sim vocês podem tirar um print screen desse gráfico aqui, ó. Vou tirar a mão de cima, né? Mas vocês podem tirar uma cópia dessa imagem e olhar aqui o seguinte, ó. Ah, a falha geológica que está perto da minha casa está a 50 km de distância. Eu vou vir aqui, ó, 50 km. 10, 20, 30, 40, 50 km. Esse gráfico aqui é logaritmo. Então tá aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50 km. Aí eu vou vir aqui, ó, vou subir até aqui, ó, 6.1. Se o sismo for maior do que 6.1, que está na linha vermelha, vai ter liquefação. Tudo aqui para cima aconteceu liquefação. Se estiver abaixo da linha vermelha, não vai ter liquefação. Então assim, no caso, você chegou à conclusão que no seu lugar vai dar magnitude 7, está a, vamos supor, 30 km, está aqui, ó. 7 está acima da linha vermelha, está aqui. Então vai ter liquefação. Okay? Esse aqui é o gráfico de distância por magnitude para ver se vai ter liquefação ou não. Tá? Isso que é pensar localmente. A maioria das pessoas que estão estudando esse modelo aqui, elas acreditam que não adianta pensar localmente, tá? Elas acreditam que se você não estiver em cima da rocha, você dançou, tá? Eu, por enquanto, prefiro acreditar que a gente pode pensar localmente, mas é difícil, tá? Então assim, a gente tem que ficar esperto. Se aparecer oportunidade, se você sabendo a informação, se aparecer oportunidade de você estar num hotel dentro de uma rocha, ótimo para você, né? Não estou falando em bunker, tá? Os bunkers, eles vão simplesmente afundar. Vão afundar tudo. O pessoal vai ficar trancado lá dentro dos bunkers com a liquefação. Todo aquele pessoal malandro, etc, tá, que vai ter uns bunkers bacana, os bunkers vão descer. Vão virar sarcófago, tá? Eles não vão sair dali de dentro. Sim pro pessoal. Agora, precisa de rocha. Então o segredo é rocha. Beleza. Essas palavras aqui, então, elas ganham uma conotação diferente, vocês percebem? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, né? Mas quem ouve estas palavras
e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia, né? Está na Bíblia. Agora, isso aqui ganha uma imagem diferente quando você sabe o que vai acontecer. E o que aconteceu ganha uma imagem diferente. A liquefação ganha uma imagem diferente, né? Olha só. O pessoal realmente esfrega na nossa cara, a biblioteca afundando. Cadê todo o conhecimento do passado? Né? E de repente você olha para essas estruturas que eu já mostrei no início e você começa a ver que elas têm algum sentido real, não só estratégico, mas elas têm um sentido de estar em cima da rocha para esse período dramático, tá? Impressionante. E as estruturas muito antigas que nem essa aqui, ó, você vê que ela tá lá ainda, né? Então, ou seja, passou por esse período horroroso. Por fim, a palavra do dia é rocha, ok? Também tem a palavra liquefação, você tem que lembrar do problema e da solução, né? E é isso. Semana que vem nós vamos começar a falar sobre a Lua, ok? Então eu vou ver se coloco algumas coisas, alguns vídeos no YouTube, inclusive essa semana, sobre introduzindo essa questão da Lua. A Lua é um tema dos mais difíceis para esse modelo, é um dos temas assim mais difícil de engolir, mas conforme você vai vendo as evidências, você vai vendo que faz sentido. Eu tenho todo o modelo da Lua pronto, o pessoal tá bem claro para todo mundo. Para a maioria das pessoas, o pessoal diz que está claro. Para mim não está claro. Então assim, parte do que eu entendi até agora, que para mim faz sentido, eu vou disponibilizar para vocês na próxima semana, próximo domingo. No YouTube eu vou tentar disponibilizar alguma coisa também, mais simples, mas na próxima semana a gente começa nesse assunto, tá todo mundo me cobrando sobre a Lua. E é assim, vai ser uma introdução, e isso aí já vai dar muito trabalho. Depois a gente vai pegar e vai esticando os temas conforme inclusive eu for ganhando conhecimento, tá? Como eu digo, muitas coisas que eu estou mostrando aqui, eu também estou aprendendo quase junto com vocês, né? Então é bem especulativo, eu posso mudar alguma coisa, mas a parte que eu vou mostrar da Lua é muito interessante, tá? É o tema, como eu disse, meio difícil de engolir, mas quando você vê, você começa a ver as evidências, você começa a ficar meio assim, tá, isso faz sentido, isso faz sentido, isso faz sentido, né? E assim, muita coisa faz sentido, vocês vão gostar, é bastante interessante, tá? Então semana que vem a gente começa nesse tema, Lua. Bom, por hoje é isso, muito obrigado aí pela paciência e boa sorte aí para todos nós, né? Porque vamos esperar que nós tenhamos mais tempo. De vez em quando, só uma observação, de vez em quando, eu mesmo penso assim, eu queria que acontecesse logo isso, sabe? Porque às vezes tem tanto mal no mundo, a gente vê cada coisa, né? Talvez fosse bom, mas na Bíblia diz assim, ó, que é errado, que nós não devemos querer desejar o dia da ira, porque vai ser ruim para todo mundo, vai ser péssimo pra gente. Não, vai ser ruim pro mal? Vai ser ruim pro mal, mas pra gente também não vai ser fácil, tá? Na Bíblia diz que os eleitos vão ser refinados como prata no fogo. Então, tipo assim, por mais que sim, vai ser uma coisa que vai resolver muitos problemas, vai dar um reset na humanidade, a questão é, não vai ser fácil para ninguém. Vai ser ruim pro mal e vai ser ruim pro bom. Então o que a gente tem que desejar é mais tempo para a gente se preparar, ter mais conhecimento, se possível mudar de lugar, até eu mesmo, por exemplo, preciso pensar. Então quanto mais tempo a gente tiver, mais forte a gente está para passar esse período. Então não é uma coisa que a gente deve desejar, é uma coisa que a gente deve temer, porque vem do Criador e a gente só deve temer ao Criador, né? Vem dele, então a gente tem que temer, tá bom? Bom, basicamente por hoje é isso. Muito obrigado, até mais.